Fala galera, tudo belezinha? Então, o vídeo que a gente vai postar dessa semana, na quarta-feira, né, hoje, vai ser referente a dois profissionais do esporte, claro, né, só que em relação ao voleibol. Um falando do Guilherme, que é o treinador, e a Maiara, que é a preparadora física. O desenrolar da conversa é sobre isso. E foi interessante que a gente teve a oportunidade de fazer em casal. Então assiste lá, acompanha lá que tá bem divertido. Não esquece, se possível, daquele like bacana pra nós, se possível compartilhar. Tá bom, galera? Obrigado por enquanto. Valeu! E hoje estaremos fazendo a live com o professor Guilherme e também com sua excelentíssima, maravilhosa esposa, namorada, enfim, com sua namorada. Gui, a Mai tá aqui, show. Quando vocês estiverem dispostos, só me dá um ok aqui que eu te chamo na tua... Que eu te chamo aqui. A Mai tá aqui, show de bola. Agora eu tô esperando o Gui aparecer. Mai, dá um toque. Se não, eu entro... Ô Mai, se tu quiser, eu entro no pelo teu Insta. Pode ser no teu, só espero um de vocês aí. Quando me derem ok, eu taco o barco. Beleza, galera? Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Espero que vocês gostem. Tá, e cadê o homem? Cadê o Gui? Diz pra ele me dar um ok então, Mai, por favor. Pelo menos não apareceu aqui pra mim. Ah, agora apareceu, homem. Vamos lá. Iniciando mais uma... Sim, né, Robinho? Tem que ficar cheiroso na live, né? Vamos lá, esperando o aguardo do profissional. Olha aí, ó. Que dupla maravilhosa. Estão deitados? Não. Cara, não, que eu botei o celular na horizontal. É melhor na vertical? Pode ser então, não sei. Nunca pensei nisso. Peraí. Aê! Agora tá de pé. Ó, agora vocês têm duas opções. Vocês vão mais pra trás ou ficar com o rostinho mais coladinho aí, que senão, né? Aí, ó, o povo não vai poder ver a dupla mais requisitada do Brasil hoje. E aí, Paulo? Primeiramente, boa noite, pessoal. Valeu pelo convite também, cara. Beleza. Gui, Mai, na verdade, normalmente a gente começa a live com a apresentação de vocês. A apresentação da pessoa, na verdade. Mas considerando que hoje é uma live especial, uma live, né? Não foi à toa que a gente botou Beatles, né? Dá esse tom mais romântico, né? Essa situação mais bacana. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, antes de o Guilherme se apresentar e da Mai se apresentar, primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer é: como é trabalhar em casal? Começa aí, pai. Quem que eu começar aí? Cara, pra mim não muda muito, assim. Eu acho que o trabalho é trabalho, eu acho que relacionamento à parte. Apesar da gente viver o vôlei, né? A gente conversar sobre nossos assuntos é meio trabalho também, né? Porque, sei lá, a gente vive isso, mas quando tu faz do teu time a tua casa, eu acho que é uma família, então acaba que... Bom, eu não sei te dizer trabalho e casa, porque como a gente considera aquela casa, aquele trabalho uma casa, então se torna tudo igual. Então, pra mim, não muda muito. Cara, o que dá certo é que a gente tenha maturidade suficiente para conseguir separar, né, o lado pessoal e o lado profissional. Às vezes acontece, porque dentro de uma comissão técnica, nem todo mundo tem a mesma opinião sempre, né? E aí, às vezes, quando a gente está tendo um ponto de vista do jogo ou do treino e acaba tendo uma discussão, a gente, não, pera, isso aqui é o nosso lado profissional, não pode atrapalhar o lado pessoal, né? Então, Que massa. então a gente consegue fazer às vezes dá uns fight assim, né? Mas de modo geral a gente se dá super bem. Muito bom, muito bom. E a última pergunta constrangedora. Não. Como é que funciona quando chega em casa e tem que desabafar aquela derrota? O relacionamento continua tranquilo ou rola uns pepino? Cara, não, isso aí, esse negócio da derrota é lá na hora da quadra mesmo, no alojamento, né? Que é no ônibus, porque, pô, dificilmente a gente joga em Floripa, né? A gente tem muito mais jogos fora do que aqui em Floripa, né? Então, verdade. Então no convívio no alojamento, no ônibus, a gente vem chorando as mágoas ali.
Show de bola. Sai da quadra, volta tudo ao normal. Sim. Exatamente. Excelente. Guilherme, com todo o respeito, vamos começar pelas damas. Com certeza. Mai, por favor, se apresente para nós e fale sua função na equipe da Elase, por favor. Bom, meu nome é Mayara Pereira. Eu tenho 31 anos. Eu gostaria de falar da idade, mas enfim, faz parte. Sou formada em Educação Física e eu trabalho atualmente ali como preparadora, né? Preparadora física das meninas da equipe do Infantil e Infância. Aí a gente faz uns trabalhos sociais aí. Tem equipe de mães, equipe de atletas que já não estão mais nessa idade, nessa faixa etária, enfim. Aí a gente acaba ajudando todo mundo nesse momento. Tudo treinando na Elase, tudo jogando na Elase. Sim, algumas meninas. Boa parte sim. Guilherme, sua vez. Bom, eu sou o Guilherme Bevilacqua, sou bem mais novo que a Mayara, tenho 28 anos. Tá. E ela sempre fica brava quando eu falo isso, né? Mas é a realidade. Eu me formei em Educação Física, bacharel aqui na UDESC, né? No Cefid, em 2014. Em 2017 eu acabei o mestrado. E ano que vem eu termino o doutorado, né? Em Ciências do Movimento Humano, na linha da Psicologia do Esporte. E também sou técnico nível 3 da CBV, né? Aqui no Brasil. Legal. Os técnicos têm uma graduação e vai até o nível 4. Já poderia ter feito o nível 4, né? Porque tem que esperar um tempo, desde que tu finaliza o nível 3. Mas financeiramente está muito inviável, né? Virou uma máquina de ganhar dinheiro, na verdade. E Mesmo? como o nível 3 já da graduação, tu já é habilitado a dirigir equipes de Superliga e seleção brasileira de base, então para mim já é o suficiente, né? Eu ainda estou bem distante disso, mas eu já tenho a graduação para estar lá, caso for necessário. Os cursos foram feitos todos aqui no estado, Gui? Não, cara, eu fiz tanto o nível 2 e o nível 3 em São José dos Pinhais. A Federação Paranaense é muito boa nessa questão de organização dos cursos, né? E o nível 1 basta tu ser formado em Educação Física ou tu fazer realmente o curso nível 1. Como eu já era formado, não foi necessário, né? Sai da Educação Física já com nível 1, né? Ou não? Isso. Tu fez Educação Física, tu já é nível 1. Massa. Galera, vamos fazer um jogralzinho assim, ó. Um pouquinho para Maia, um pouquinho para o Gui e tal. São perguntas bem específicas. Às vezes um pouco mais específica do sistema preparação física, um pouco mais técnico. Mas fique bem à vontade eu vou direcionar a pergunta para um, mas fique bem à vontade para poder definir quem vai responder, ou se um quiser complementar o outro, belezinha? Tá bom, pode deixar. Show de bola, galera. Primeiramente, desde quando vocês pensaram em fazer educação física, qual foi a primeira ligação com a modalidade? Por que vocês escolheram o vôlei, não outra modalidade? Ou antes mesmo da educação física, já pensavam em trabalhar com vôlei? Pode começar, tu? Na realidade, desde criança, eu acho que quando eu estudava, já era a disciplina, acho que todo mundo mais gosta de educação física, né? E, sei lá, é uma paixão e eu tinha um bom relacionamento com os professores. E foi dali que eu fui me apaixonando pela modalidade. E meus professores também gostavam muito de voleibol. Enfim, não foi só o voleibol, teve várias modalidades que também eu gosto, mas o vôlei eu acho que é uma paixão. E, enfim, começou na escola, sabe? Na escola, eu acho que os meus professores foram meus espelhos para hoje em dia eu ser o que eu sou. Cara, e pra mim foi questão familiar, né? Meus primos jogavam, daí em 2003, a maioria das minhas atletas que tem na live não eram nem nascidas ainda. Em 2003, meu irmão começou a jogar e eu fui junto. E aí eu joguei, depois provavelmente a gente vai falar um pouquinho disso, né? Joguei na base da CIMED ali. E aí quando eu vi que não ia conseguir chegar no nível profissional, eu queria um jeito de permanecer ligado à modalidade, né? E foi quando eu pensei em fazer educação física para me tornar um técnico. Então, eu sempre tive bons técnicos, né? Não foram muitos. E que eu sempre me espelhei neles, assim. Então, eu quero fazer o que esses caras fazem. Então, desde, sei lá, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria ser técnico já. Quem se formou primeiro? Eu me formei primeiro. Massa. Gui, agora uma pergunta mais direcionada.
desde a época de antes da faculdade, tu já jogava, então, é isso? Isso. Cara, eu comecei a jogar em 2003 na escolinha, né? Aqui no Clube 12, que tem aqui em Coqueiros, com o Fabiano, que hoje em dia é meu colega de comissão técnica, né? A gente trabalha junto. E o meu irmão jogava ali, enfim, daí em 2004 a CIMED veio aqui para Floripa. E aí eu fiz um teste e passei. Aí eu joguei, fiz a minha base inteira até 2010 na CIMED. Em 2009 eu entrei na faculdade, daí eu conseguia conciliar esses treinos lá na CIMED com o esporte universitário, né? Porque muita gente desconhece, mas tem muitas competições universitárias muito fortes. Então, eu, mesmo parando de treinar sistematicamente como era lá na base, né? Que eu deixei de ser infanto em 2010, eu continuei jogando por muitos anos e ainda jogo, né? Eu ainda estou lá no UDESC, os jogos universitários, tanto estadual quanto nacional. E, inclusive, o Douglas entrou agora, foi um parceirão lá na UDESC, que está lá na Espanha, jogando no Barcelona. Parceirão, um abraço aí, Doug. Muito bom, Gui, muito bom. Por que base? Por que escolheram base? Não escolheram um master para poder dar treino? Por que base? Qual foi a ideia de vocês quando... Ah, vou começar a trabalhar com categoria de base. Por que infantil, por que infanto? Cara, assim, a base é o início de tudo, né? Então, eu acho que tu tem uma iniciação melhor tu ensinando as pessoas que precisam ser ensinadas a jogar. Por exemplo, se tu já inicia num time master, tu vai pegar a maioria das pessoas jogou quando era adolescente, adulto e tal. Então, é um pouco mais difícil de tu lidar com o master, né? Na base, não. Na base, tu, principalmente quando tu tá iniciando na trajetória de técnico, tu vai aprendendo junto com as meninas. E no meu caso, e da Mai com o Fabiano, que é o técnico que estava ali mais tempo, né? E também porque desde que eu jogava, eu sempre fui apaixonado por, cara, pelas competições Olesc Joguinhos aqui. Eu sempre fui obcecado em tentar ser campeão do Olesc Joguinhos e eu falei, cara, um dia eu ainda vou ser. Cheguei perto uma vez, não deu, mas ainda estamos na luta. Gui, aproveitando a deixa, tem algum material para apresentar pra gente? Alguma medalha, alguma coisa? Vocês conseguiram achar alguma coisa aí? Cara, eu separei aqui, ó. Vou aproveitar então só 4 Aproveita. já para esse aqui foi de esse foi do JASC, que eu joguei com a equipe da CIMED, que a gente foi campeão dos jogos Legal. na época que tinha o Bruninho. Eu não fazia muita coisa, né, com o Bruno jogando, mas eu tava junto lá. É o que importa. Ah, mas tava no elenco, né, Gui? Que Tava ponto é lá, esse? tá lá na relação. Isso aqui de dos Jogos Universitários Catarinense, que eu separei aqui uma de quando eu ainda jogava na CIMED, uma do esporte universitário. Essa aqui foi a minha primeira experiência como técnico de um time adulto. Essa a gente ficou em terceiro lugar no Nacional, né, na Liga do Desporto Universitário, que foi lá em Santo André. Mas... E essa aqui, que o Dudu deve estar aí na live, vai lembrar, olha o estado da medalha, né? Foi em 2008, os joguinhos que a gente ficou em segundo lugar. A gente perdeu para Chapecó a final. Então, eu sempre conto essa história para as pessoas, porque foi mais perto que a gente chegou de conquistar essa competição, né? Com as meninas, atualmente, eu não tenho muitas medalhas, porque não é que a gente não ganha, né? Mas que geralmente eu levo 14, 15, 16 meninas e não tem tantas medalhas. Então Sim. a gente prefere deixar as medalhas para as meninas porque para elas importa mais, né? Massa. É importante até o fato de ter uma medalha em casa valoriza muito o atleta, né? Independente da idade e tal, da É, categoria. Como treinador, acho que mais vale deixar para elas, porque independente de tudo, elas que fazem o ponto acontecer, a vitória render, né? exatamente. Para atleta ter uma medalha em casa, como tu falou, faz muita diferença. Para a gente, para mim também era assim, né? Mas e quando eu me tornei técnico, eu vi que o que realmente importa, pô, é o convívio, é tu saber ensinar, tu ver que a pessoa tá aprendendo o que tu tá querendo dizer. Então, as conquistas também, né? É isso que realmente importa. E a medalha é um objeto legal, tal, mas não é o mais importante, né? Boa. Muito bem dito, parabéns. Adorei esse comentário e pode ter certeza que, com certeza, as meninas estão assistindo. Agora é muito cedo, né? Tá muito cedo para a gente poder fazer esse comentário, mas no final, se não passar um recado para as meninas. Enfim, eu vou fazer o comentário mais para frente, tem muito tempo aí. Vamos lá. Mai, vamos lá. Como é que foi a tua experiência? Chegou a jogar ou a tua intenção foi direto para preparação?
Não, eu cheguei a jogar também na minha infância, mas foi um período bem curto. E depois de muito tempo, assim, que eu comecei a trabalhar fora, enfim, não pude ter essa trajetória tão grande. Mas depois, quando eu realmente entrei para fazer educação física, eu voltei todos os meus pensamentos do passado e daí eu consegui entrar na equipe ali, ajudar eles. E na realidade a preparação física foi uma consequência, assim, né? A gente teve o nosso preparador, ele passou num concurso e foi para Juiz de Fora para ser professor de uma universidade. Daí caiu no meu colo, assim. No primeiro momento, assim, eu estranhei um pouco, assim, eu não me achava. Não me achava capaz, mas sei lá, eu tava na quadra com ele, ajudando ali, né, de assistente. E foi acontecendo e hoje em dia eu amo, assim. Eu acho que cada dia eu quero ser melhor para fazer melhor para ela, sabe? Eu acho que não foi uma coisa que eu almejei, mas foi uma coisa que aconteceu e que eu fui me apaixonando lentamente. É porque quando é algo novo, meio que assusta, assim, né, no início, mas depois, o jeito. Acho que foram elas, na realidade, que me fizeram me apaixonar assim, sabe? Porque eu deixei bem claro para elas que não era um lugar onde eu gostaria tanto de estar, mas que junto a gente ia fazer ser bom. E daí acabou que foi bom demais e hoje em dia eu tô lá de novo. Muito bom. Gui, a tua ideia de beira de quadra sempre foi ser treinador? Desculpa, cortou, Paulinho, pode repetir? Não, tranquilo. A tua ideia de beira de quadra sempre foi ser treinador? Sim, cara, sim, com certeza. Como eu falei antes, eu comecei jogando com o Fabiano, né, que foi um cara que sempre me inspirou. Aí depois eu fui jogar com o Marcelo na CIMED. Pô, pra mim ele é um dos melhores técnicos que eu conheço, assim, o cara pegou a seleção brasileira e tal. E aí o Dudu na comissão técnica também, que é o mesmo Dudu que tá aí na live. Pô, eram caras sensacionais, assim, que eu me espelhei muito neles, assim, porra, olha o que eles fazem, eles estão mudando a minha vida do figurinha, então eu quero fazer isso também, né? E, o Thiago lembrou bem ali, o Alexandre, que hoje trabalha lá no Bom Jesus, é membro da comissão técnica também, ajudava o Fabiano no início, né, quando eu comecei a jogar no 12. Então são 4, 5 pessoas aí que eu tenho como exemplo aí, que me fizeram ficar nessa profissão. Muito bom. Vamos lá, continuando. Mai, a tua ideia sempre foi ser preparação física, não é para tu derrubar o treinador, mas a tua ideia é de um dia ser treinadora? A ideia inicial era, quer dizer, sei lá, é uma coisa que eu não sei te dizer hoje, sabe? Eu tô curtindo aquele momento ali e é meio que ser pau pra toda obra, né? Eu acho que quando o Fabiano precisar, a gente vai e a gente se entrega, tenta fazer o melhor que eu posso. Ô, Paulinho, deixa ela na preparação física, porque ela é puxa-saco das gurias. Daqui a pouco elas vão fazer um motim lá pra me derrubar. Vocês trabalham com quantas meninas hoje? Cara, bastante. Assim, ó, a gente tem o nosso infanto, tem aproximadamente 18 e o infantil dá umas 15. Só que, como algumas têm dificuldade de horário de treino, a gente conseguiu juntar os dois grupos em um só. Então, geralmente a gente trabalha com 20, né, dessas meninas, mas a gente também é auxiliar técnico da equipe do Mirim. E no Mirim tem mais 20. E, Nossa! então, só que não é tudo no mesmo ambiente, assim, né? É tudo no mesmo horário, mas hoje em dia a gente lida com umas 50 meninas, né? Pra não errar mais ou menos isso, umas 50 meninas. Tem um grupo do... Ó, a Kati Tafaka Cerezini falou que a Mai vai ser nova treinadora, hein? Ó, o perigo, hein? Tô criando Assim, intriga, hein? eu corto ela antes da mãe chegar lá. Ô, galera, vocês têm. Tá, vocês trabalham um dia da semana? Não, vocês trabalham quantos dias da semana? É totalmente fora do ritual que eu ia fazer aqui, mas como eu falei, a gente vai tocando as perguntas conforme o andamento do papo. Não, Como é que funciona o horário de vocês? cara, assim, ó. Até no passado a gente treinava 3 vezes na semana, né? E aí, sendo bem sincero, a gente cansou de apanhar para todo mundo. Porque o nível do vôlei aqui feminino é muito forte, tanto no infantil, né, que é sub-16, quanto no sub-18. E aí, final do ano passado, a gente fez uma reunião com as meninas e a gente falou, cara, a gente precisa mudar alguma coisa. Então, a gente sugeriu ter um aumento na carga de treino.
e todas elas toparam. Então, a gente passou de 3 treinos na semana para 5, contando com sábado, né? Então, até antes da De uma pandemia, hora. a gente treinava 4 vezes na semana, 2 horas e meia por dia, 1 hora de físico e 1 hora e meia de bola, e mais nos sábados. Só que, como a gente começou. E foi o ano que a gente começou a treinar mais cedo, né? Finalzinho de janeiro a gente já estava treinando. Mas ele no. A gente jogou uma competição no início de março, e logo depois já começou a quarentena. Então atrapalhou todo, não só os nossos planos, né? O plano do mundo inteiro. Mas a gente mantém os treinos online, né? Principalmente físico. Às vezes a gente faz umas reuniões com ela, faz um treinão todo mundo junto. Mas a Maia até pode falar melhor sobre isso, mas a gente gravou pequenos vídeos e a gente tem mandado para as meninas. Então, diariamente elas têm treino de pelo menos 1 hora e meia físico em casa, né? Beleza, excelente. Galera, eu acho que é isso. Vamos começar a pauta em relação ao vôlei propriamente dito, não que a gente não esteja falando de vôlei até agora, né? Vamos lá. Como é que é para vocês a programação de treinamento? Como é que vocês programam o treinamento? Quanto tempo antes? Vocês sentem, programam juntos? A Mai monta um estilo de treino e o Guilherme dá o toque dele depois. O Guilherme faz a programação de treino, a Mai dá o toque depois. Vocês programam juntos? Como é que funciona o ritual de programação de treinamento? Cara, então assim, ó, é um negócio que a gente foi aprimorando, a gente está chegando perto do que a gente considera ideal, mas ainda tem alguns detalhezinhos assim, né? Como, por exemplo, eu trabalho com as meninas na semana, eu separo, eu faço intercalado pelos. Travou? Dá pra Deu. Só um ver? pouquinho. Tá travando, Gui. Só um pouquinho. Vamos ver se vai cair. Não sei se está travando para vocês. Espera um pouquinho, tá travando. Voltou, pode falar. Desculpa, comece de novo, por favor. Gui, tá me ouvindo? Tô Agora ouvindo. voltou. Voltou? Deu, pode falar. Começa de novo, por favor, se não te incomodar. Tá, não, tranquilo. Assim, ó, a gente tá chegando próximo do que a gente considera ideal, né? Porque a gente tem a vantagem de ser namorados, então a gente tá sempre junto. Então, por exemplo, eu falo, amanhã eu vou trabalhar bloqueio com elas. Então, é um dia que ela já vai diminuir um pouco a carga de salto, entendeu? Então, é extremamente importante o preparador físico e o técnico estarem conversando diariamente para não dar uma sobrecarga desnecessária que pode, sabe, pode perder o teu melhor atleta num erro de planejamento. Então, isso é uma coisa que a gente está aprendendo a tomar muito cuidado. Tem algumas coisas que a gente briga com ela, briga treinarem por fora, porque a gente tem a carga tudo controlada. Gui, só E falando tá da travando de parte novo. técnica, treinos de acordo com os complexos do jogo, né? Sim, não, entendi. Gui, tá travando aos pouquinhos, cara. Eu vou. A hora tá travando, mas deu pra entender bem o que tu falou, tranquilo. Tá? Estão me ouvindo bem? Vamos ver. Travou um pouquinho de novo. Galera, a internet é isso, não tem o que fazer. Até para Mai e para o Gui, para passar os treinos técnicos para as meninas, não é garantido 100% que elas vão estar vendo se estiver online, né? Mas enfim, voltamos. Show de bola, deu para Uhum. entender Sim. bem, Gui. O importante mesmo é estar em contato um com o outro para estar montando os treinos, né? Isso. E mais especificamente da parte técnica, eu gosto de separar os treinos pelos complexos, né? Complexo um e 2. Então, num dia a gente treina o complexo um, que tu vai receber o saque, né? Que é o levantamento e ataque. No outro dia é o saque, o bloqueio e a defesa, entendeu? Então, esse foi um jeito interessante que eu achei de conseguir dividir os treinos, né? E aí, com isso, a gente vai conversando para ajustar a carga na parte física também. E Show de bola, excelente. Mário, o Robinho fez um comentário aqui. Galera, podem perguntar, fica bem à vontade, as meninas aí, o momento para soltar as bombas é agora, tá? Eles não têm como punir vocês, a gente não sabe quanto é que vai acabar a quarentena, então pode tacar um monte de pergunta aí. E fica tranquilo que no Verdade. final vai ter um momento de constrangimento. Mas tem meia hora de live ainda. Mário, olha só, o Robson perguntou aqui, ó, qual é a valência física que deve ser priorizada quando voltar dos treinos? Qual que tu acha? na realidade, como a gente continua treinando
pesado, na realidade, porque é 1h30 de treino, é separado em treino aeróbio inicial, e a gente também trabalha a força, por mais que elas não tenham não tem uma academia em casa, mas a gente está trabalhando a musculatura de modo geral, né? Então a gente acredita que vai voltar normalmente, trabalhando força mesmo, peso, enfim. O treino vai voltar normal como a gente estava fazendo antes. É como se não tivesse parado nessa pandemia, entendeu? Eu acho que a única coisa que está faltando para elas agora é a agilidade, que daí é uma coisa que a gente vai trabalhando gradativamente no próprio treino, né? Que eu acho que, assim, a gente está falando de base, né? Acredito que o profissional, teoricamente, é pior. Porque trabalha com pessoas mais velhas, com aptidão física completamente diferente. A pessoa que é mais jovem, ela tende a voltar mais rápido. Mas não adianta, por mais físico que a gente possa estar passando para as atletas, que as pessoas estejam passando para as atletas, quando voltarem à quadra, passa a ser um pouco mais difícil, né? Isso a gente só vai ter certeza depois que a gente vê o retorno dos treinos, né? Ver como elas vão se comportar. Então, cada um responde de um jeito, né? Pô, a gente já tá quase 90 dias parado, então a gente vai estudar certinho quando retornar para tentar tomar a melhor decisão possível, né? Mas pelo feedback que a gente está tendo delas ultimamente, a gente tem passa bastante segurança para a gente conseguir dar o faltou a palavra. Dar o retorno normal, como se a gente não tivesse parado, né? Só o que falta agora mesmo é alguns ajustes, pequenos ajustes. Mas como é que vocês fazem para... Obrigado. Como é que vocês fazem no ritual de treino delas todos os dias, 3, 4 vezes por semana? É ao vivo, é gravado? Como é que funciona? Desculpa a curiosidade, mas vamos lá. Oi? Na pandemia agora? Isso, atualmente. Bom, desde março, quando a gente... Depois da primeira semana que a gente realmente começou o isolamento total, a gente começou a fazer GIFs. O GIF filmava e eu fazendo os exercícios. Então a gente fez GIFs, eu acho que eu tenho mais de 200 GIFs de exercícios diferentes. E todo dia eu monto um treino para elas. E elas fazem o treino de segunda a sábado. Eu até sugeri mais uma folga na semana, mas elas mesmo não mão dessa folga. Elas... Tá escutando? Sim, tá travando um pouquinho. Desculpa estar olhando pro lado, é que eu tô anotando as perguntas aqui para não perder a pauta, beleza? Só um pouquinho que travou. Pode falar. Enfim, era para ser 5 dias, mas elas ficaram com sábado também de treino, elas preferem treinar. Então a gente ficou 6 dias na semana de treino e todos os dias eu faço treinos diferentes para elas, porque eu penso que é um pouco mais motivante tu fazer algo diferente, por mais que seja o mesmo grupo muscular, mas é algo diferente, entendeu? Todos os dias elas olham aquilo ali e não é igual o dia anterior ou o A, B e C. Enfim, todo dia é um dia novo. E isso eu acho que é bom pra mim, porque eu tenho que fazer, né? E elas me veem trabalhando... De uma certa forma, mantém o ritual de trabalho, né? Sim, porque é uma troca, né? Eu acho que tanto de mim pra elas quanto delas pra mim. E elas também dão feedback todos os dias que fizeram, enfim. E é assim que está acontecendo nossos treinos hoje em dia. Antes da pandemia, a gente tinha 4 treinos físicos na semana na academia, que era segunda, terça, quinta e sexta. E no sábado a gente tinha físico, mas como ficava um pouco pesado para elas, né, exaustivo, a gente trocou por fazer dança. Daí a gente fazia dança no sábado para ficar um treinamento diferente, mais legal, descontraído. Um momento diferente para elas. Sim, uma descontração, né? É importante. Até porque nessa época de pandemia tá todo mundo ficando doido, né? Uhum. Tá todo mundo surtando. Até o desespero para poder sair de casa tá grande. Imagina quanto mais treinar, né? Pô, tá doido. Porra. Enfim.